Olá, amigos. Continuando a leitura do nosso livro Além das Fronteiras do Mundo, hoje capítulo 26, intitulado O Aprendiz do Evangelho. Assistimos hoje no Centro João Batista, nesta cidade de Araras, uma sessão de incorporação. Falou-nos a entidade já conhecida dos presentes, que se identifica habitualmente sob o pseudônimo de Aprendiz do Evangelho, fazendo uso da palavra através de seu médium Roberto Mercatelli. Disse-nos esse amigo que tenho recebido muita proteção e que possuo grandes amigos no espaço. Falou-nos também que eu trouxe para esta vida uma missão para cumprir e que dependerá de mim mesmo o êxito dessa empresa, pois que meus amigos espirituais nada poderão fazer nesse sentido se não lhes dispensar o auxílio necessário. Em resposta à nossa pergunta sobre o que deveria fazer para não falir nessa missão, disse-nos o aprendiz do Evangelho que deverei, para isso, guiar-me pelo Evangelho, acrescentando que estou destinado a fazer pregações nessa cidade. Comunicou-nos depois que a fé mais desperta em mim, agora em muito me auxiliará, pois que a fé chega a abalar montanhas. Como o mestre nos dizia, esclarecendo a entidade que no sentido evangélico isso significa remover paixões e vícios. Aconselhou-nos esse nosso amigo espiritual para procurarmos a nossa evolução, porque o único Espírito perfeito que desceu até a nossa esfera foi Jesus, porquanto o próprio João Batista perdeu sua cabeça em resgate de imperfeições contraídas no passado. Referindo-se à minha mediunidade psicográfica, ponderou o aprendiz do Evangelho que a poderei desenvolver demoradamente, porque para isso necessito de bastante calma, coisa que me falta muito atualmente em virtude das constantes preocupações que me assaltam nesses dias. Em resposta a outra pergunta, explicou-nos esse amigo que Jean não se achava ao nosso lado, mas que observava ao meu redor dois senhores e uma jovem. Nesse momento, sua dissertação é entrecortada por breves intervalos durante os quais a entidade que se comunica mantém contato com os referidos espíritos. Retomando o fio da meada, abandonado pela comunicação com os outros amigos invisíveis, tornou o nosso bondoso companheiro de trabalhos, relatando-nos que as duas entidades masculinas são de nacionalidade italiana, pela última existência sobre a Terra, sendo um deles meu avô, Antônio Michelin, e outro, o meu conhecido amigo Luigi Santicampo. Explicou-nos outro sim, voltando-se ao meu sentido, que o desenvolvimento de minha mediunidade psicográfica dependerá de mim, que devo assimilar o Evangelho em espírito e verdade. Traduzindo as expressões de Santicampo, explicou-nos que poderei tentar o desenvolvimento sozinho durante 15 minutos de cada vez. Havendo solicitado explicações a respeito, respondeu-nos o aprendiz do Evangelho, referindo-se aos espíritos de menos evolução, que o perispírito, imagem do corpo, é consistente para os espíritos e que as sensações que os espíritos dessa categoria experimentam no espaço são em muito semelhantes às terrenas. Afirmou-nos a seguir que eles possuem livros, cujas páginas são folheadas com as mãos, que possuem professores e que os espíritos possuem casas onde descansam durante algum tempo, principalmente as entidades de categoria ainda menos elevada, sendo que esses espíritos se desviam dos objetos que encontram no espaço. Adiantou-nos também, ao se referir aos meios de aquisição de conhecimentos,
no mundo espiritual, esclarecendo-nos que o único sentido que os espíritos possuem é o pensamento. Referindo-se à água que alguns tomam no espaço, falou-nos que a sua consistência é diferente da nossa aqui na Terra, pois que é composta de vibrações adequadas a cada plano de existência. Falou-nos também que esses livros e objetos existentes em sua esfera de elevação são formados por uma espécie de energia quintessenciada e imperceptível para nós outros que habitamos o mundo terreno, mas que se um de nós atingir por qualquer forma esse plano, terá a sensação de realidade dessas coisas conforme esse amigo nos descreve no momento. Falou-nos depois que meu avô Antônio Michelin tem imenso desejo de comunicar-se comigo através de algum médium de incorporação. Falando-me novamente num sentido paternal, aconselhou-me que deverei permanecer descansado, porque quando meu avô encontrar um médium que lhe tenha afinidade, ele se incorporará e falará comigo. Descrevendo-nos a terceira entidade que se achava ao meu lado, completou-nos dizendo ser uma jovem que me vê pela primeira vez, não sendo, portanto, minha conhecida anterior. Atendendo-nos a outra inquirição, adiantou-nos que não fracassarei em minha missão se me guiar pelo Evangelho. A respeito de Deus, disse-nos que não tem ainda uma ideia muito diversa da terrena, porquanto, a despeito do mesmo já contar milhares de anos de existência, isso nada significa na jornada imensa da eternidade. Opinando sobre a evolução, participou-nos que, na sua opinião, a evolução é infinita, pois nós evoluímos sempre. Ponderando sobre a doutrina panteísta, ao responder nossa pergunta a respeito, explicou o nosso amigo que, apesar de haver combatido o panteísmo aqui na Terra, hoje olha para essa doutrina com muita simpatia, desde que se tenha em conta um panteísmo especial, completamente sem matéria, um panteísmo espiritualista. A essa altura, encerrou-se essa comunicação. Arara, 5 de março de 1948.